Aí sim. Ok, senhores, boa tarde. O Cid pediu para eu fazer a introdução do Eduardo Padron. Eduardo Padron Hernandes é um cidadão cubano que nasceu fez graduação na Universidade de Oriente, em Santiago de Cuba. Não é isso, Eduardo? Essa universidade é de 1947. Por acaso eu fui olhar hoje no Google Maps onde ela estava localizada. Ela é localizada na Avenida Patrice Lumumba. Então, se vocês não sabiam quem é Patrice Lumumba, é um revolucionário congolês que foi assassinado em 1960 pela CIA, pelo serviço secreto da Bélgica e pelo serviço secreto inglês. Foi. Então, é um dos revolucionários mais venerados. Mas a gente não vai falar sobre ele, a gente vai apresentar Padron. Do nosso revolucionário. Então, Eduardo Padron fez doutorado aqui no Departamento de Física e é professor do Departamento de Física desde 2010, portanto 9 anos. Ele é professor associado do Departamento de Física e uma das características do Eduardo é a sua capacidade de fazer muitas coisas simultaneamente. Né? Ele chuta e corre e pega um gol lá na frente, cabeceia, etc. Então ele foi chefe do departamento, foi coordenador, foi vice-coordenador do programa de materiais, atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em ciências de materiais e tem uma atividade frenética aí de montagem de laboratórios, foi um dos caras que enfrentou a montagem da criogenia aí nos últimos tempos. E atualmente ele está terminando de montar a nanofábrica, que é um projeto grande que está aí, está enganchado há algum tempo. O Eduardo já orientou bastante estudantes, montou um laboratório, e ele hoje vai falar sobre esse assunto aí, além do GO e a desordem atômica em sistema não binário. O Eduardo é pensador 1, é pensador 2 do CNPq, foi? É cidadão brasileiro. E é cidadão brasileiro, exatamente. Então, eu nunca vi o Eduardo irritado, viu? É uma coisa impressionante. Eduardo, obrigado. Eu que agradeço. Eu não sei se merecia tanta coisa, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje eu vou decidir falar de uma coisa que eu não entendo. É o seguinte. Esse é um assunto bem fundamental da física astral sólido e do magnetismo e que foi tratado desde o início de muitas teorias modernas aí. Então, antes de falar qualquer coisa, eu queria conversar um pouquinho mais básico, porque no colóquio anterior eu acho que eu fui um pouquinho direto nas coisas e pulei muitos assuntos e talvez a plateia não entendeu muito, porque se mistura muitos assuntos ao mesmo tempo. E é o seguinte, quando você começa a falar em materiais magnéticos, se você pega um livro bem básico de magnetismo, esse livro aqui, que é o livro que estamos utilizando agora para o curso de Introdução a Sistemas Magnéticos, a primeira coisa que acontece é uma classificação de materiais, que todo mundo já deve ter escutado falar, como materiais diamagnéticos, paramagnéticos, antiferromagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos. E como é que isso é feito? Simplesmente, se você pegar um toroide, enrosca um primário, enrosca um secundário, no secundário, uma fé induzida vai ser gerada e essa fé induzida pode ser a favor do campo aplicado, pode ser em contra do campo aplicado, ou a fé induzida pode ser muito elevada. E essa fé induzida, todo mundo sabe de física 3, que tem a ver com um vetor B dentro do material que a gente está falando, e esse B, todo mundo sabe também, escrito no CGS, ele tem as contribuições do campo magnético aplicado pela bobina, que todo mundo viu em física 3, mas também pode ter a contribuição dos momentos magnéticos do material. E aí é onde começa toda a história.
acontece que cada material tem respostas diferentes e é aí que acontecem as classificações. E aí, então, por exemplo, um material para campos baixos, um material diamagnético tipicamente apresenta um momento magnético contrário ao campo aplicado, momento bem baixo, e seria característico dessa curva aqui. Um material paramagnético seria uma coisa parecida com isso daqui, antiferromagnéticos também, e um ferro e um ferrimagnético teriam curvas iniciais que são parecidas com isso aqui. Tem uma grandeza que é uma função de resposta, que é a relação entre o campo aplicado e a resposta do material, chama-se suscetibilidade magnética, todo mundo já deve ter escutado falar, e ela serve muito para classificar os materiais. O que pode ajudar a classificar os materiais é como é que essa grandeza depende da temperatura. Bom, em materiais paramagnéticos, todo mundo que vai fazer curso de física estatística, termodinâmica e tal, deve ter visto alguma vez uma relação como essa que está aqui. Essa aqui é a lei de Curie, e isso aqui é um comportamento registrado depois de ter sido feita uma grande quantidade de medidas em uma grande quantidade de materiais e verificar que o comportamento desses materiais tinha essa maneira, essa forma aqui, o inverso da temperatura. Alguns materiais apresentavam então comportamento um pouco diferente, e isso aqui aparece então como uma generalização do comportamento de cima, conhecido como a lei de Curie básica que todo mundo deve ter escutado falar. O θ, ele diferencia qual é o tipo de material ao qual você está se referindo. Enfim, de onde que vem tudo isso? Isso vem inicialmente de que todos os materiais estão compostos por átomos, os átomos têm elétrons, os elétrons orbitam ao redor do núcleo, os elétrons têm uma propriedade chamada de spin, os núcleos também têm spin. Então, de todo esse bolo de coisa, vem o momento magnético dos átomos. Então, a primeira coisa que a gente faz, tipicamente em química, em teoria quântica, e essas coisas, a ver como os orbitais se comportam, qual é o momento angular dos orbitais, e por aí faz todo esse estudo. O formato dos orbitais vai dar um certo momento magnético, e o spin de cada dos elétrons que se encontram preenchendo esses orbitais também vem contribuindo com o momento magnético do átomo. Além disso, quando os átomos se juntam para formar materiais de diferentes tipos, podem acontecer ligações entre esses orbitais e você pode ter outras coisas a mais. Enfim, quando você volta e você olha para um mar de momentos magnéticos, em um banho térmico, todo mundo já viu isso alguma vez em estatística. Quem não viu, eu garanto que vai ver. Basicamente, se você olhar para os momentos magnéticos como um objeto clássico, que pode ter direções qualquer no espaço, você poderá, classificar ou agrupar os momentos dependendo do valor da sua energia potencial, quando ele se encontra na presença do campo magnético. Então, essa briga entre o campo magnético externo e o banho térmico vão fazer com que aconteçam populações em diferentes níveis de energia, e se você fizer uma média ponderada ao longo da direção do campo, você vai ter um momento resultante por unidade do número, que pode ser calculado utilizando esses conceitos de física estatística, e no final o resultado é uma função como essa aqui, que é conhecida como função de Langevin. Essa função de Langevin, quando A é muito pequeno, tem esse formato aqui, pode ser reduzida a isso que está aqui, ou seja, a função de Langevin é isso que está aqui. Isso é importante porque isso
O primeiro termo é aquilo que eu mostrei há um tempinho, há uma transparência atrás, como um paramagnético com a suscetibilidade como uma linha. Tá bom? Então, a partir daí vem mais coisas. Aquele comportamento diferente da lei de Kirchhoff, ela se deve a que alguns materiais apresentam ordenamento magnético espontâneo. Esse ordenamento magnético espontâneo, ele só foi melhor entendido depois da formulação da teoria quântica, mas antes disso era associado a um campo molecular que todos os momentos dentro do material experimentavam. E esse campo molecular proporcional ao momento magnético, profundidade e volume, essa proposta sendo colocada e misturando com a lei de Kirchhoff, e por aí vai, você chega, teoricamente, você chega naquela mesma comportamento de lá, onde esse parâmetro que está aqui seria aquele θ que está lá. Enfim, esse campo molecular foi uma das primeiras teorias que foram colocadas para poder entender o ferromagnetismo dos materiais. E a partir daí, sabendo que os átomos não respondem, de maneira geral, não respondem às leis da mecânica quântica, da mecânica clássica, então, utilizando os conceitos da mecânica clássica, sabendo-se que o momento angular dos átomos não se orienta em todas as direções, sino que existem regras de seleção. Então, o momento efetivo dos átomos pode ser descrito dessa maneira, e esse J seria a soma de todas as contribuições do momento angular. Com isso aí, aquela teoria, aquele tratamento clássico é feito de novo, e agora a energia potencial dos momentos na presença do campo magnético, ela terá valores discretos com a projeção do momento ao longo do campo magnético. Fazendo o tratamento, todo mundo sabe ou saberá que a magnetização em função da temperatura do campo tem esse comportamento aqui, e essa coisa que está aqui entre colchetes é conhecido como função de Brillouin. A função de Brillouin é muito utilizada para entender muitas coisas. Ele tem esse formato que está aqui. A função de Langerhans seria essa que está aqui, e o limite quando J é muito grande, da função de Brillouin, e para J igual ao meio, a função de Brillouin adota essa maneira. Bom, tudo isso aí é para falar de alguma maneira de como é que os momentos magnéticos dentro do material podem ser comportados. Quando você tem átomos isolados, você tem tudo aquilo que eu falei até agora. Quando você bota os momentos magnéticos para conformar um sólido, tudo aquilo ali, ou grande parte de tudo aquilo ali, vai-se embora de novo. Por quê? Porque se formam níveis de energia que eram anteriormente, quando se juntam os átomos em distância muito próxima, muito pequena, então se formam bandas de energia. Um dado, 1 miligrama de ferro contém na faixa de 10 a 19 átomos. E então, seriam 10 a 19 níveis de energia que se juntam, como esse daqui, para formar coisas como essa aqui. Então, é uma coisa absurdamente grande. Todos esses conceitos ali você pode encontrar, e por isso eu coloquei esses nomes de livros aqui. São livros que são fáceis de entender, que ele utiliza todas as coisas que a gente vê no dia a dia das aulas. Enfim, além disso, quando você organiza os átomos dentro do cristal, dependendo da maneira como os átomos se organizam, você pode ter comportamentos diferentes da energia, ou seja, da interação que o momento magnético sente em relação aos átomos que estão ao seu redor. Se você tem simetrias ortorrômbicas ou hexagonais, você tem
a energia tem um comportamento anisotrópico. Dessa maneira, se você tem simetria cúbica, como o caso do ferro, do níquel, você tem simetrias mais ou menos desse tipo. E por aí vai. Então são muitos conceitos que se juntam. Basicamente a mensagem é essa. São muitos conceitos que se juntam. Muitas vezes quando a gente estuda na cadeira e vê aquele monte de contas, diz, será que isso serve para alguma coisa? A resposta é sim. Aí, é verdade. Então o que acontece? Quando você mede, por exemplo, a curva da primeira magnetização do níquel, do cobalto, do ferro, primeira magnetização significa que você tem um níquel, um pedaço de níquel, um pedaço de ferro ou um pedaço de cobalto. A primeira curva que você faz quando você aplica campo magnético, ela tem comportamentos diferentes. Você vê que o momento magnético aqui chama-se momento de saturação, seria aquele limite máximo em que todas as projeções ocupam o seu valor máximo. Olha como estou falando, as projeções ocupam o seu valor máximo. O momento magnético do ferro, no caso, seria maior do que o resto dos materiais. Se você utiliza a equação do campo médio que a gente tinha falado anteriormente e mistura com a função de Langevin, a função de Langevin seria isso que está aqui, e fazendo um arranjo do argumento aqui, escrevendo o campo como se fosse o campo molecular, você pode rearranjar as expressões e fazer um M dividido M0, onde M0 é a magnetização do material em campo zero, M é a magnetização sempre de saturação, mas em campo zero não, desculpa, em temperatura zero. Quando a temperatura aumenta, os momentos começam a ocupar orbitais, como é, níveis energéticos diferentes, e então você tem uma diminuição da magnetização de saturação, a depender do valor da temperatura. Você utiliza essa equação e essa equação, e o ponto onde as duas se juntam, no caso desse ponto daqui, ele vai tomando valores diferentes, ou seja, vai tomando valores diferentes, e há um ponto crítico aqui, ou seja, na temperatura na qual a magnetização espontânea vai se embora. Isso aí é um ponto em que acontece a transição magnética do material, ou seja, tu tens o níquel que é acima de 600 e alguma coisa graus, que ele passa a ser paramagnético. Antes disso é ferro magnético, o cobalto um pouco mais acima, o ferro um pouco, uns 900 e alguma coisa graus Celsius. A mesma coisa, se você olha para a estrutura do material, esses materiais sofrem transições no arranjo dos seus átomos, e isso de certa maneira pode até ter alguma coisa a ver com a temperatura. Esse TC seria a temperatura na qual essa transição acontece, mas nem sempre tem uma relação muito clara, tá bom? Então, todas essas coisas acontecem dentro do material quando você faz estudos magnéticos, e isso aqui é uma maneira bem básica de falar sobre essas coisas. Como eu disse, veja que eu utilizei ingredientes que vocês veem todos os dias em sala de aula. Olha o foco. Isso que está aqui. A gente chamou esse encontro de lei de Bloch. Lei de Bloch. A magnetização de saturação em função da temperatura, mas eu vou olhar essa região de aqui. Tem uma região aqui que é a região de transição, que normalmente quando você faz estudo de transições de fase, o pessoal que estuda transições de fase estuda muito essa parte. Eu vou me preocupar com isso que está aqui. Ou seja, o que é que eu vou focar aqui é como é que a magnetização de saturação muda com a temperatura. Esse é o foco principal, tá bom? Então o que é que acontece? Você tem um momento, olhando bem classicamente mesmo, você tem em temperatura de 0 Kelvin, você tem todos os momentos alinhados, no caso de um ferro magnético,
aumenta a temperatura, começam as flutuações, você tem transições que diminuem a magnetização de saturação. Essa é toda a história, historicamente falando. Isso aqui é tudo mentira, todo mundo sabe. Porque se você, por exemplo, de acordo com a teoria quântica, você tem um átomo com spin no meio, ele nunca vai estar paralelo a essa direção do campo, né? Então, o spin para cima, o spin para baixo que a gente fala, na verdade, a gente fala da projeção, né? Na verdade, spin para cima e spin para baixo não existe, né? De acordo com a teoria quântica, não sei se está certo ou não. Então, aí, o que acontece? Se a gente quiser estudar o comportamento da magnetização de saturação com a temperatura, de acordo com as teorias que a gente tinha mencionado anteriormente, então a gente pode pegar para temperatura, para x pequeno, esse x pequeno, nada, esqueça. Se você coloca, desenvolve isso daqui, você vai chegar a esse comportamento que está aqui. Isso que está aqui, na verdade, se você vê, tem um comportamento de exponencial. Os experimentos mostram que a diminuição da magnetização em função da temperatura, ou seja, como é que a magnetização diminui aqui com a temperatura, os experimentos mostram que essa queda acontece com a função de T a terceira. Isso aí são dados experimentais para temperaturas muito baixas. Aí coloquei outra referência do livro melhor ainda, né? Então, quando você utiliza a teoria do campo médio e quer explicar o porquê das coisas, você diz, se eu vou olhar por que os momentos magnéticos estão orientados e vou me preocupar com qual é a causa que origina essa orientação, eu poderia dizer, são dipolos, então a interação entre eles é uma interação dipolar. Se você magnetiza uma peça de ferro e coloca e faz um furo pequeno, esférico, no interior, o campo dentro dessa esfera, chamado de campo de Lorentz, vai ter um valor de 7.200 Hz, e de acordo com a teoria do campo molecular, aqueles ajustes tudo, o campo necessário para que esse ordenamento aconteça é 1000 vezes maior do que esse dado aí. Então a origem desse campo não é dipolar. Qual é a origem? Como eu disse, essas coisas foram explicadas apenas depois do entendimento das coisas a partir da teoria quântica. Então, passaram muitos anos, desde 2000 anos atrás, talvez um pouco mais de 2000 anos atrás, quando aquela história das lanças, dos soldados de Alexandre o Grande, que encontravam, veiam que as pontas das lanças se grudavam nos pedaços de pedra lá, não sei o que, aquela história toda. Passaram mais de 2000 anos para que isso aqui chegasse no entendimento da humanidade. Bom, enfim, o que é falar disso aqui? O que tem isso aqui a ver com o que a gente estava falando sobre o seminário? Bom, isso que está aqui é uma interação que tem apenas origem quântica, chamada de interação de troca, e aqui vem uma contalhada um pouquinho brava, que eu não vou mostrar, mas ela está naqueles livros que eu coloquei. Basicamente, você parte de um hamiltoniano, quem compreende a interação de troca. Se você tem um sistema de n-spin, então você vai ter que ver a função de onda de todos eles. E quando você coloca a solução no sistema, faz uma proposta desse tipo aqui, um modelo ondulatório, então você obtém soluções que levam você a um tipo de comportamento, um comportamento coletivo, e esse tipo de comportamento é conhecido, é chamado de onda de spin, ou simplesmente o modelo de onda de spin. É um modelo muito utilizado pelo grupo de magnetismo para muitas coisas e por muitos grupos no mundo. Tá? Então, basicamente o que acontece? Quanto mais modos de onda de spin você excita,
mais diminui a magnetização de saturação. Basicamente é isso. Então, se você excita muitos modos de onda de spin, você vai levar a que a magnetização de saturação diminua. E esse comportamento, depois que você faz a contagem estatística de módulos, etc., leva a que a diminuição da magnetização de saturação com a temperatura, veja que aqui está a magnetização de saturação na temperatura T, e aqui está a magnetização de saturação na temperatura 0, ela vai com uma função de T a 3,5. Essa função é conhecida como lei de Bloch. O comportamento, como eu disse, é de T a 3,5, e esse tipo de comportamento foi visto em muitos materiais. Esse comportamento foi visto em muitos materiais e é muito conhecido, uma teoria fundamental, é um modelo fundamental da física estado sólido, do magnetismo, etc. Aí tu diz, o que é que tem a ver isso? Essa foto aí, com o que a gente está falando aqui, não? Essa foto, todo mundo perguntou, é 2001, quando eu cheguei aqui. E essa que está aqui, e essa que está aqui, porque chega um momento que tem que dar uma paradinha, não? Então, e essa que está aqui é a ata de aprovação da minha dissertação de mestrado. Os membros da banca são Senhor Rezende, Miguel Novak e Antônio Azevedo. Na época, era o meu mestrado em Ciências de Materiais. Por que eu coloquei isso aí? Por que eu escolhi falar desse assunto? Agora que vocês vão entender. Né? Naquela época, se falava muito de anisotropia unidirecional, que acontece quando você tem um acoplamento forte entre uma interface de um ferro e um antiferro. Enfim, um antiferro trava os momentos do ferro magnético e há uma direção favorecida para magnetizar e uma direção desfavorecida, ou por aí vai. Isso leva a que a curva esterese se desloque. Esse efeito foi visto pela primeira vez em nanopartículas de cobalto recobertas com óxido de cobalto. Cobalto é ferro magnético em temperatura ambiente. Óxido de cobalto é antiferro um pouquinho abaixo da temperatura ambiente. Eu não me lembro agora a temperatura de NR do cobalto. Mas enfim, a gente, o que ele fez? A gente escolheu uma liga chamada ferro-cobalto, que é ferro magnético, e óxido de cobalto. Usou um moinho de bolas que tem lá embaixo, um moinho de alta energia, você coloca o material em pó. Você joga lá dentro dessa jarra, mistura, não sei o que, e acontece o acoplamento atômico entre os dois materiais. Bom, ainda não cheguei até o negócio, né? Quando a gente fez a curva de magnetização do material de diferentes temperaturas, aqui é 300 Kelvin, aqui é 4,2 Kelvin, isso foi com o professor Daniel Cornejo da USP, que estava aqui na época. O que a gente viu? A gente viu um deslocamento da curva esterese pouco, mas viu. Essas curvas aqui, vamos olhar apenas essa que está aqui, é a amostra obtida no moinho, são partículas, ao redor há muito material desordenado, uma bagunça, um negócio obtido com um moinho, mas o acoplamento entre o ferro e o antiferro aparentemente estava presente. À medida que a temperatura diminuía, então esse acoplamento se fazia mais eficiente, aparentemente, né? E tudo bem. Quando a gente foi inspecionar a magnetização de saturação com a temperatura, a gente observou uma coisa aqui. E essa coisa aqui acontece próximo de 120 Kelvin, que é a temperatura de NEL do óxido de manganês. Então, o que a gente viu? Que quando havia até aqui, a única coisa que tinha era o material ferromagnético, era o ferro cobalto. E daqui para baixo a gente tinha o ferro cobalto se acoplando com o óxido de manganês. Só que havia uma diminuição primeiro, e depois começava. A gente não estava muito preocupado com o que acontecia em cada ponto.
Você misturou o quê? Um pó de ferro com um pó de cobalto? Ferro cobalto, assim, na verdade, fez a liga ferro cobalto e misturou com óxido de manganês. Aí o que acontece? A liga ferro cobalto foi feita já No moinho, é. A gente pega ferro, cobalto, moe e faz a liga. Insere um átomo dentro do outro. Aí a gente fez raio-x, aquela coisa toda. Enfim, o que acontece aqui é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar o que acontece aqui. E mais que você tem partículas de tamanho diferente, tem muito material desordenado e tal. O mais importante de tudo foi isso aqui. Se você fazia o ΔM, ou seja, aquela variação da magnetização da saturação com a temperatura, em função de TA3,5, você tem um comportamento linear aqui. Oi. Você misturou material ferro com ferro, é isso? Isso. Aí você, no fundo, deu um vidro espinho, vai? Vai ter essa misturação ali? Deve ter. Vai ter, né? Deve ter. Se é vidro espinho, não sei, mas deve ter. Aí quando você faz suas medidas aí, como é que você garante que não... Você vai estar sempre no estado de método estável, né? Você tem uma bagunça aí, basicamente. E aí, quando você faz suas medidas, como é que você garante que está num tipo de equilíbrio aí verdadeiro? O que é um equilíbrio verdadeiro? Não sei, quando você tem método de estabilidade, é difícil de equilíbrio, né? Então, o que é que sua medida significa nesse caso? No caso do método de estabilidade. Então, a gente tem uma desordem atômica que, quando ela começa a ter efeitos, ela faz essa bagunça aqui no comportamento linear, basicamente. Por isso que eu coloquei lá no título desordem atômica, sabe? Porque eu sei que as coisas acontecem a nível atômico, eu não tenho a informação precisa do que é, mas eu sei que é uma bagunça, sabe? Agora, respondi? Tá? Ok, vai sim. Mas é uma bagunça o que tem ali, basicamente, entendeu? Então o que acontece? Daqui para cima, o comportamento aparentemente linear está presente. Mas aqui, quando aparece a transição antiferro, começa um acoplamento de momentos e o acoplamento do comportamento linear vai para o espaço. Isso chamou muita atenção na época. Mas foi o finalzinho da dissertação. Depois disso eu fui trabalhar com outras coisas. 2003, 2004. No início de 2004 eu fui trabalhar com outras coisas. Fui trabalhar com aquele nanofibra que eu falei no coloquio anterior. E isso ficou aí. Mas ficou sempre martelando a cabeça, né? Porque foi uma coisa interessante. Eu achei bem interessante. Por aí vai. Quando a gente ficou procurando na literatura ainda na época, tem outros trabalhos. Maurício certamente ia falar bastante disso aqui, né? Tem outros. Esse aqui é uma temperatura reduzida, que seria a temperatura dividida pela temperatura de equilíbrio. Então, aquele comportamento que eu tinha falado ali, o TA3,5 que está até aqui, né? Esse comportamento, na verdade, se estende, né? Para um antiferro, na verdade, esse comportamento é com T elevado a 2, né? Um antiferro puro. Mas, dependendo da situação, você pode ter um monte de termos ali. Então, a informação que tinha na informação que tinha nessa expansão de Dyson é meio que uma generalização daquela proposta de Bloch, certo? Mas a gente continuou lendo, e esse camarada aqui, ele tem alguns trabalhos que tem muitos materiais testados, certo? E ele tem essa proposta aqui, que é a mesma coisa, só que isso aqui seria a magnetização reduzida, seria a magnetização de saturação à temperatura, dividido ela mesma em temperatura zero. E um aqui é porque isso aqui sai da diferença. Então, isso aqui é um alfa, isso aqui é uma constante. E veja que ele coloca um expoente aqui em cima, e a proposta dele é a seguinte, isso chama-se extensão da lei de Bloch, alguma coisa assim. Extensão, porque a lei de Bloch ela é válida para temperaturas pequenas.
E a proposta desse grupo aqui é que esse tipo de comportamento, um comportamento universal, que é válido até 85% da temperatura de Curie, ou seja, é uma proposta empírica, e ele coloca várias situações, não? Então o expoente, esse expoente aqui, ele tem valores diferentes dependendo da dimensionalidade do sistema. Se você tem um sistema, um filme fino, você tem uma coisa, se você tem partículas, você tem outra coisa, se você tem fio, você tem outra coisa. Então ele faz uma proposta bem abrangente, e tudo baseado em observações experimentais. Muitos grupos utilizam essa proposta para tirar informações dos diferentes materiais. Mas essa aí não é a única proposta, não. Esse cara aqui faz uma análise muito crítica da proposta desse, e começa a criticar como primeiro princípio a teoria dele, mas veja que isso aqui, se você ler o artigo desse cara, ele vem com uma ele vem com uma situação muito específica, certo? E que coloca algumas críticas, e esse que está aqui, a única coisa que ele faz é botar a proposta, observar diferentes situações, e ele vê que em todas essas situações ele consegue escrever a dependência da temperatura como um único expoente aqui da temperatura, e pronto. E o valor do expoente ele dependeria de alguns fatores ali, não? Do spin predominante, se tem frustrações, se tem a dimensionalidade do sistema, etc. Então é um tema que não está fechado. É um tema. Por quê? Porque tem muitos trabalhos que falam do comportamento da diminuição da magnetização de saturação com a temperatura próxima à temperatura de 0 Kelvin, e tem muitos trabalhos que falam próximo da temperatura de transição ferromagnética. Mas esse intervalo intermediário entre esses dois pontos de temperatura sempre fica vazio, para falar de alguma maneira. Enfim, quando a gente descobriu esse trabalho e viu que esse outro grupo ainda estava produzindo, veio na memória aquelas coisas do mestrado, né? Então, parece que tem mais coisa aí para fazer. E na época que isso estava acontecendo, já isso foi mais recentemente, a gente estava estudando com um material ferrimagnético, e o Sérgio já tem falado bastante aqui, que é uma granada de litro e ferro, né? Conhecido como IEG. Um material ferrimagnético, ele basicamente pode ser descrito como se fossem duas subredes orientadas de maneira oposta. A maneira que essas subredes estão dispostas, os átomos que estão nela, etc., depende de muitas coisas, porque existem muitos materiais ferrimagnéticos. Então, basicamente, utilizando a teoria de campo médio, você pode descrever cada uma das subredes, uma função de Brillouin. Aí você tem a subrede A, a subrede B, oposta, o somatório vai dar a mesma coisa. A dependência com a temperatura, ela pode ter muitos comportamentos, e por aí vai. A granada de ferro, como eu estava falando, é um material cuja estrutura cristalina é bem complexa. O momento magnético é dado por ferros com valência 3, basicamente, uns em sítios tetraédricos e outros em sítios octaédricos. Tetraédrico, octaédrico, que tem a ver com a quantidade de oxigênio que tem ao redor deles. Mais detalhes seria uma coisa assim. Isso aqui então seria um sítio duodecaédrico de lítio, né? Enfim, isso que está aí levou a gente a dizer, o IEG tem sido amplamente testado com a lei de Bloch. A gente viu que tinha muitos trabalhos testando a lei de Bloch tradicional. Alguns trabalhos utilizavam aquela expressão empírica que eu falei. Mas na época, a nossa proposta era outra. A gente estava pegando
esse material, IEG, e nesse sítio aqui, a gente estava tirando o átomo de ferro, ou daqui, e colocando outros íons. Esses íons podiam ser zinco, cobalto, níquel, os que a gente... e cobre também. Tem um detalhe que o zinco trabalha com valência 2. O ferro aqui entra com valência 3. Aí você vai dizer, e a compensação de carga, como é que entra aí? Calma. O cobre valência 2, o cobalto valência 2, o níquel também. Mas esses íons ainda às vezes podem trabalhar com valência 3. Inclusive até o ferro pode trabalhar com valência 3. O que isso significa? Você pode ter uma situação em que tem uma ligação dessa aqui, Paulo, frustrada. Então você pode ter desordem atômica se você coloca um íon diferente aqui. As ligações elas são bagunçadas, para falar de alguma maneira. E além disso, você colocando um íon com tamanho diferente, você pode comprimir esses sítios aí e bagunçar mais ainda a estrutura. Então foi isso que a gente fez. Para obter o material, o primeiro que a gente obteve foi dopado com zinco. A gente procurou condições de processamento, de obtenção. Se você... Bom, a gente parte de mistura de nitratos, coloca em água, aquela coisa toda, mistura, controla pH, faz tratamentos técnicos. A gente fez uma sondagem. Com essa temperatura aqui, a gente tinha segregação de fase, ou seja, a gente tinha o IEG e outro óxido lá de qualquer coisa. Mas quando a gente fazia com temperatura mais baixa, a gente conseguia colocar os átomos sem que... Porque a mistura aqui é a nível atômica. Né? Isso aqui, toda essa mistura ela vem atômica, porque é uma solução líquido, um meio líquido. Você tem os íons ali homogêneos disposto, e quando você chega nesse estágio, você tem um espaço, os átomos estão distribuídos uniformemente. Quando você faz o tratamento térmico, você elimina os nitrogênios, você elimina todas as coisas indesejáveis e só ficam os íons que a gente quer. Isso e os correspondentes oxigênio. A maneira de caracterizar isso, a gente fez usando raio-x, o Zorama, FTIR, um monte de técnicas vibracionais, microscopia eletrônica, e por aí vai. O que a gente viu? Mesma coisa. 50 Kelvin, momento magnético de saturação. 300 Kelvin, saturação. Então, aquela mesma história, não? A saturação diminui com a temperatura. Tudo bem, é conhecido. Bom, quando a gente fez isso... Você explicou na anterior. Quantas vezes ou quantas amostras são reproduzidas em dias diferentes para você confiar numa reproduzibilidade? A gente faz periodicamente. Mas número assim, vocês fazem quantas amostras para ficar testando aleatoriamente fazer isso? Para poder chegar. É um pouco a pergunta. Não, tá. De Paulo? É um pouco, né? Vamos lá. Para chegar no ponto do resultado, a primeira coisa que a gente chega é a condições ótimas de preparação, não? Então, tudo começa dando errado sempre, não? Até que a gente encontra o ponto de obter. Então, a repetitividade, ela começa na preparação. Durante a preparação tem vários estágios, porque durante a preparação, quando a gente chega daqui para cá, tem vários estágios que eu não falei. Então tem um estágio que é você tirar a parte orgânica do material. Antes disso, que você tem uma cinza, uma coisa feroz, um cupim, parece um cupim, uma caça de cupim. E a partir dessa coisa que a gente depois faz os tratamentos térmicos. Então, a gente prepara, essa preparação até esse estágio, a gente faz repetidas vezes,
dali dessa casa de cupim que eu falei, para frente, com os tratamentos técnicos, a gente faz para diferentes situações, não? E sempre dá a mesma coisa. A gente sempre tenta ir para o raio-x, a gente sempre tenta. E além disso, porque quando a gente teve as primeiras medidas, a gente ficou muito desconfiado em alguns comportamentos. E a gente, a medida, você tem a mesma amostra, a medida daquela amostra, a gente repetir, uma amostra, você fazer a medida mais de uma vez também, a gente. Mas a repetitividade é uma coisa que a gente faz em várias etapas. Né? Então, não sei se respondia. É muito trabalho para chegar ali, mas então, aonde eu queria chegar? Aquelas duas curvas, 50 e 300 Kelvin, elas refletem apenas 2 pontos daqui. E aqui tem que fazer uma parada, com calma. Vamos lá. Se a gente utilizar aquela proposta empírica que eu falei, e quiser fazer um ajuste, isso aqui é um N, um expoente, o valor do expoente que a gente obtém, fazendo o ajuste de toda a margem de temperatura, de todo o range de temperatura, porque aqui não dá muito para ver, mas os valores de expoente que a gente tem não são de acordo com a teoria daquele grupo alemão. Você poderia ler aí, Eduardo? Então, aqui tem 2, 1,85 e 1,91. Agora, o primeiro ajuste que a gente fez foi esse daqui, completo. Não sei se você vê que tem 3 ajustes em cada curva. Né? Tem um pedacinho aqui, que isso não diz muita coisa. Esse ajuste que está aqui foi o mais adequado em relação ao valor dos expoentes. Deu quase 1,5, mas mesmo assim, aqui deu 1,5, 1,5, que é 3,5, né? Mas aqui 1,4, 1,4. E esse discrepância vai aumentando à medida que a quantidade de zinco vai aumentando na rede. Mas aqui 3,5 você consegue ir até o final da temperatura? Não. Então, daqui para cá o expoente não dá 3,5, dá 2. Então, o que a gente viu? Primeiro, esse ajuste aqui, por muito bonito que deu, parado, todas aquelas coisas ali, aqui tem uma coisinha meio estranha, né? Se você vê, para todas as curvas tem uma coisinha muito estranha. Então, o que a gente diz? Esse ajuste não se adequa com a nossa medida, com as nossas amostras. E veja que acontece em todas as amostras, sabe? Ou seja, esse ajuste não se adequa em toda essa faixa de temperatura. Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eduardo, a diferença entre eles é que dessas amostras? O que difere uma amostra da outra? A percentagem de zinco. Aqui você tem um ieiro puro, aqui tem 1% de zinco, 3 e 5. Então, à medida que o zinco vai aumentando, você vai aumentando aquela desordem atômica e você vai destruindo todos esses comportamentos, né? Que tem a ver com o que o Paulo tinha falado anteriormente. Porque quando você chega no limite de desordem, aquele hamiltoniano bonitinho que você resolve e que fica modificado. Enfim, quando você faz isso para amostras que são dopadas com níquel, com diferentes concentrações, você tem o mesmo problema. Os expoentes sempre dão diferentes também. Aqui vieram ainda mais diferentes ainda. Porque os valores aqui estão 1,85, 2, 1,95, 1,89. O ajuste é completo aqui. Não? Então, qual é a conclusão que a gente tira? A proposta empírica feita por aquele grupo não é válida para esse tipo de material. Então, é a mensagem que a gente tentou passar quando a gente fez isso dopando com zinco, com níquel, com cobalto também fez, e fez com cobre. Aí a gente publicou um pouco de trabalho e tal, falando sobre essas coisas, e ainda assim a gente ficou com isso na cabeça, não? Porque disse,
Por que eu vou usar aquela proposta empírica? Não? Na proposta empírica que ele utiliza a quantidade de materiais lá, ele supõe coisas deles lá, mas o material que eu estou colocando é um material que está cheio de desordem, está cheio de frustrações. Então a pergunta é, será que essa lei, porque eles chamam universalidade, eles botam nomes assim. Eduardo, mas essa lei ela só é ruim em baixa temperatura. Ou não? Não, essa lei, ele supõe. Não, pelos seus dados. Não sei se você percebeu, mas veja, se você percebe, essas medidas todas foram a partir de 50 Kelvin. Não? Ainda tem uma range de temperatura aqui que eu não sei o que acontece. Porque a medida que eu pude fazer ali... Mas eu acho que a Antônio está perguntando é quando é que deu praticamente 1,5? É ali no comecinho. De aqui para frente. Ah, tá. De aqui para frente. Para baixo, tem que colocar baixo. Agora não deveria ser, não? Quanto menor a temperatura, melhor. Então tem alguma coisa. Só que aí para essas amostras não consegui fazer. Mas, Eduardo, eles têm alguma justificativa física para usar isso ou é simplesmente empírico? Tem algum princípio? Não tem cálculo de primeiro princípio. Não tem. Eles fazem a proposta, fazem muitos testes e colocam uma justificativa meio que na lábia, vamos falar assim. Eduardo, a faixa de campo que você chegou a saturar Então, quando você... Acho que eu coloquei aqui, né? Só baixo são muito, elas saturam muito Está fácil. aqui, ó. Então, ela satura muito rápido. Ainda chegou em 90 kHz. Mas quando você tem desordem, você pode ir até 350 kHz, que ainda não está totalmente saturado. Não, de fato, você nunca satura muito. Não. Então, se você chegou a aplicar, por exemplo, lei da saturação, Então, aquelas coisas... eu não falei, não? Eu não falei, não? Mas prova inteira. Lá na frente eu acho que eu falei, porque lá ficou mais evidente. O valor do momento de saturação aqui, na verdade, foi obtido com um ajuste. Né? Eu vou mostrar lá na frente, Eduardo, que também é empírico. Né? eu não sei se eu me perdi aí, Sim. mas você obteve aqueles ajustes pequenos desvios em relação ao 1.5. Não. Grandes desvios. Grandes desvios. Grandes. De quanto? Vamos lá. Por exemplo, A minha pergunta é o seguinte, a barra de erro desses pontos aí não vai ser uma coisa que pode levar em conta, não? vai, mas o problema, a dúvida veio justamente, assim, por que a gente quis botar mais energia nisso? Porque se você olhar a barra de erro, se você fizer uma barra de erro aqui, vai ficar tudo bonitinho, um desvio padrão, qualquer coisa assim, vai ficar bem pequenininho, porque globalmente todos os pontos aqui caem em cima da curva. Só que tem uns pontinhos aqui que eles ficam incomodando sempre. Né? Esses pontinhos aqui eles sempre ficam incomodando. Ó. Se você quiser, tá bom, o ajuste tá bom, mas aqui o valor é 2, 1,85, 1,91, longe de 3,5, né? E esses pontos aqui, ele fica muito, sempre fazendo a mesma coisa, não? Começa embaixo, sai para cima um pouco e depois que entra na curva. Não? Isso acontece em todos. Então, o criticismo, para poder, a ideia de estudar um pouquinho mais a fundo isso, veio justamente por isso, porque mesmo que o desvio padrão fosse pequenininho, se você pega o desvio padrão aqui, foi bem pequeno, eu não trouxe os valores aqui não, mas foi bem pequeno, não? Mas se você olhar criticamente aqui, você vê claramente que tem alguma coisa que não ajusta aqui, ó. E tem alguma coisa diferente, para baixas temperaturas. Então, Você faz o experimento, você começa a fazer o experimento, você começa de, sei lá, o mesmo filme, o mesmo material. A partir de alta temperatura vai para baixo ou de baixo para não, veja que isso é um detalhe importante, porque os valores da saturação eles foram obtidos a partir da curva de magnetização, como o Fernando falou. E
aqui a gente faz um ajuste para ter o momento de saturação, na verdade. Eu vou mostrar qual é o ajuste. Mas o valor que a gente pega aqui, não pega uma régua aqui e diz, é tanto. Não, a gente faz um ajuste, sabe? Não, E então cada ponto ali é uma curva desse aqui. Então, por exemplo, o ponto de 50 Kelvin é essa curva aqui. O ponto de 300 Kelvin é essa curva aqui. E os outros pontos são curvas que estão nesse intervalo. Entendeu? A gente não pega e satura e muda a temperatura. O que a gente fez foi fixa a temperatura, muda o campo. Fixa a temperatura, muda o campo. Entendeu? Então, a partir daí, cada ponto que está aqui é uma curva de magnetização. Ou seja, o M versus H. Mas o que é mais... Quando você muda a temperatura, é da alto para baixo ou da baixo para alto? Não faz diferença. Não faz diferença? Não, porque... Mas se for mesmo um filme, assim, Não, se você fizer isso que você está falando, aplica o campo. Se você aplica um campo e fizer um movimento, Mas tá ótimo, foi isso. O que houve? aplicou o campo. Mas estava programado. Não, mas isso era a solução disso aí. É só com o conforto. Isso vai chegar. Foi sozinho. Oh, estou chegando tudo. Que coisa boa do governo. Mas ó, aqui é 2, 2,03, 1,85, 91. Isso aqui não se fala, são 4 pontos, não? Isso aí só fez de brincadeira, não são 9,5, 5, então isso aí não. Todo mundo fica parado, não me frente. Não, mas é até melhor, fica até melhor. Ótimo. Ótimo também. Então assim, o que aconteceu até agora, a única coisa que a gente tem, a única informação que a gente tem é, eu tenho material. Quando eu testo isto, aparentemente tem alguma coisa errada. Pronto, é toda a informação que eu tenho. Ou seja, quando você olha os trabalhos, cadê? Eles usam muito isso aqui. E olha a briga aqui. Então assim, eles falam da universalidade. Esse grupo aqui, quando faz essa proposta, ele fala da universalidade da lei, incluindo apenas um termo da serepotência. Basicamente isso. Tem muitos trabalhos, igual que aquele trabalho primário de Dyson, inicial de Dyson, que tem vários termos. O que esse cara diz é que você pode testar em diferentes faixas de temperatura, dependendo do que estiver acontecendo naquela região. Eles sempre falam isso. Então, a única coisa que a gente viu é que, aparentemente, para o material que a gente obteve, aquilo ali é válido nessa região daqui. Foi a única coisa que a gente viu. Mas, se você testar em todo o intervalo de temperatura, e veja que não tem temperatura abaixo de 50 Kelvin aqui, então tem informação perdida aqui. E tem coisa, né? E aí o que acontece? Bom, a gente testou colocando íons diferentes, deixa isso para lá. E a pergunta é, não? Por que não usava uma proposta baseada em primeiros princípios, não? E aí a gente continua procurando e encontrou esse trabalho aqui que já era. Eu não sei como pronunciar o nome desse cara. Eu nem sei se ele. Enfim. Ele parte de primeiros princípios, tá bom? E tendo em conta aquela expressão de Bloch, ela é obtida partindo da relação de dispersão do campo. Ela é calculada a partir da relação de dispersão para magnons. E se você colocar partículas pequenas,
você pode fazer confinamento de onda de spin. Se você tiver formato diferente, esse confinamento sofre modificações. Então, a proposta que esse cara fez, a primeira proposta que ele fez, inclui esses elementos. Não? Se você olhar, a prova que eu coloquei aqui, não? Ele coloca outros ingredientes na proposta dele. Ele faz cálculos também em primeiro princípio, tem a parte das mesmas expressões, etc. Mas ele obtém uma expressão que é a 3,5 com um termo linear aqui. Então já isso aqui vai contrário àquela proposta que eu tinha falado anteriormente. E a gente diz, será que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente estava medindo? E a resposta é não, é claro, né? Porque é só um termo linear, e esse termo linear não vai acrescentar nada aqui, né? Ainda a gente tem um problema, não? De 50 para baixo, não? Enfim, aí quando a gente, isso a gente testou para aquelas mesmas amostras, né? A gente procurou e viu mais uma proposta do mesmo grupo, né? Em que já ele colocava desordem superficial de átomos, das partículas, etc. Então, a proposta fica bem mais complicada, não? Então, ele faz uns tratamentos matemáticos bem mais complicados. Cada constante desse aqui, tem uma informação. Essa que está aqui é a de bloco, essa que está aqui tem a ver com o formato, e essa que está aqui tem a ver com as condições de fronteira das partículas, ou seja, desordem na superfície, etc. Veja que aqui tem poucos pontos, não? E só que aqui a gente já inclui temperatura bem baixa, não? Mas mesmo com poucos pontos, e claro que tem isso que está aqui, está danado que não vai ajustar, a gente tem um ajuste aparentemente mais adequado, não? Então isso aqui foi obtido há pouco tempo, não? Isso aqui na medida que veio há pouco tempo. E aí é zinco também a diluição? Aqui nessa... Não, espera aí. Essas amostras aqui, para a gente tirar variáveis do caminho, a gente tirou a história de dopante. E a gente disse, vamos trabalhar com IEG puro. Vamos fixar a temperatura em 900 graus e vamos obter o IEG com diferentes tempos de tratamento térmico. Então, supostamente, o tempo de tratamento térmico vai inserir mais ordenamento, mas mesmo assim, veja que esse perfil vai mudando com a temperatura, com o tempo de tratamento, mas o mais importante de tudo é que se você olha a curva, essa curva de 6 pontos, não? Se você vê para o maior tempo de tratamento, você tem uma curva que é mais plana, para falar de alguma maneira, logo no início, não? Já essa que está aqui, ela começa com aquela, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa discrepância que a gente obteve lá no início, naquela outra proposta, com certeza tem alguma coisa a ver com desordem atômica. Por quê? Porque o tempo de tratamento aqui é 1 hora, aqui são 9 horas. Então, alguma coisa aconteceu com o ordenamento dos átomos. Veja que o tratamento foi na mesma temperatura, mas com tempos diferentes. E aí, para a repetitividade, Rios, nesse caso aí, por exemplo, aí o que a gente faz? Aí a gente faz uma única amostra, assim, nessa estágio, a gente parte de uma única reação, pega essa única reação, divide em partes, para ser o mesmo objeto, né? E cada parte a gente faz tratamentos em tempos diferentes. Ou seja, não houve diferença química de uma para outra, foi tudo supostamente igual, não? Então, o que mudou aqui?
essa primeira parte aqui de baixa temperatura, que era que estava lá no problema, lá nos ajustes, e como ela disse, isso tem alguma coisa a ver com desordem atômica. Como inserir isso na teoria? Como entender isso? Certamente tem a ver com o que Fernando e Paulo estavam falando no início. Você tem frustrações, você tem uma coisa ali. Nesse ajuste, o parâmetro D, ele é alterado com relação ao ajuste anterior? Não, é o mesmo de bloco. Aquele da teoria de onda respingo do início. Exatamente foi. Você descreveu assim, cada termo aí, Ah. como é que chegou aí? É um modelo realmente do primeiro princípio? É o primeiro princípio. Ele pega uma rede de momentos acoplados, uma rede tridimensional. O problema da anterior é que ele faz uma cadeia linear. Né? Esse daqui ele faz um volume, quer dizer, um NX, NY, NZ, acopla com interação de troca, dá formatos diferentes e aí tudo isso entra no modelo. Padrão, mas o único fator aí que varia com a temperatura não é a magnetização, a isotropia, por exemplo, muda. Também. Muda bastante. Como é que você controla isso para dizer que estou usando um modelo que fala da magnetização e aí você está misturando com o efeito de variação da anisotropia magnética, que varia mais rapidamente do que a magnetização? Isso é verdade, mas veja, a gente tem partículas, na medida, a gente tem um monte de Ao mesmo que não partículas. tivesse, pegasse um monocristal, aí a lei de Bloch diz, não, só vale em baixa temperatura porque é onda de spin. Aí estão querendo, né, ficar um intervalo muito grande sem Kelvin, né? Sim. E sem Kelvin a isotropia muda e você tem outro material, não é a mesma coisa que mudar a sua magnetização. Então, Isso aumentaria o expoente bastante, por isso que talvez vá para 2, fazer alguma coisa, porque está pegando efeito na isotropia. Né? veja, está falando do outro ajuste, né? No anterior, né? É o aí também, Tá ruim, Padrão. É? Tá tudo ruim. Porque chega uma hora. Chega sexta-feira. Não. Veja, se você olhar, o problema não acontece em grandes temperaturas. O problema acontece aqui. Não, mas o expoente que você consegue ali é mais alto. Se é mais alto é porque está decaindo mais rapidamente com a temperatura. E está decaindo mais rapidamente com a temperatura porque você tem efeito também de anisotropia. Ground state. Pode ser, não sei. Pode ser isso. É uma pergunta. Mas o que chama a atenção é isso, não? Que tudo vem aqui, né? Nessa região. Vai pode ser. Agora, a contato da anisotropia do IEG são bem baixinhas. Né? Mas varia muito com a temperatura. O IEG foi já testado em outros trabalhos para baixa temperatura. Mas se você fizer somente aqui, somente em baixa temperatura, o expoente dá 9, é uma coisa absurda, sabe? Ou seja, nesse pedacinho aqui, que é onde a lei de bloco deveria, na verdade a lei de bloco deveria ser aqui atrás, não? Ela deveria ser até 3,5, não é? Não é porque ele na verdade o que faz é subir para depois dar uma leve subida para depois descer. Então, essa lei de bloco ela não funciona aqui, não? Porque está tudo bagunçado, na verdade. E o tempo de tratamento térmico aí foi tudo? Se essa daqui, agora que me pegou, mas essa daqui foi, deixa eu ver se eu deixei aqui assim, até porque a gente preparou tanto da amostra que 2 horas. 2 horas. 2 horas por muitos motivos. Porque o que a gente estava procurando era justamente aquela história de desordem atômica.
Agora? Só que perfeição. Pronto, acabou. E agora eu faço o que aqui? Ah, não, já entendi aqui, ó. Eita, eu passei. Sim, então, eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Porque o outro, da semana passada, eu fui voando, terminei rápido com isso aí, eu fiquei meio... Ah, enfim, então tem muita dúvida aí, não? Tem muita coisa aí para explorar. Não? A gente fez a mesma coisa com óxido de zinco. Óxido de zinco é semicondutor, conhecido de amagnético. O que tem a ver isso aí com ferromagnetismo? Né? Então tem um monte de aplicações aí, o pessoal da óptica sabe disso, tem uma estrutura cursida e por aí vai. Até aí está tudo bem, tem trabalho que sobra, falando em óxido de zinco. Agora, em relação ao magnetismo, está se falando aí de semicondutores magnéticos diluídos. Você tem momento, se você insere momentos magnéticos no óxido de zinco, eles podem se acoplar e por aí vai e formar um ferro magnético. Mas isso aí depende da preparação da amostra, aí é mais delicada a coisa, tem muitas controvérsias na literatura. O que é que a gente fez? Bom, a gente fez as mesmas coisas, testou. O primeiro teste que a gente fez foi esse, eu achei bem bonito, porque a gente pegou na mesma amostra, até antes do tempo de tratamento, e fez tratamentos térmicos em diferentes temperaturas, 600 até 1200. Um tempo de tratamento fixo. 3 horas. Bom, a amostra que foi tratada termicamente, a 1200, era de magnético. Que temperatura é essa? 1200. Não, essa temperatura... Ah, temperatura ambiente. Temperatura ambiente, então, diamagnético, como esperado, então está tudo bem. Só que se você faz ele com temperatura um pouquinho abaixo disso aí, do tempo que a gente utilizou, você pode ter alguma coisa aqui diferente do esperado. Tem trabalho na literatura doidado aí, que essas frustrações que existem nas ligações podem dar passo a que haja oxigênios não ligados e o próprio oxigênio poder contribuir com o momento magnético da amostra. Pronto. Então, tem muito trabalho sobre isso aí. Veja que a curva de magnetização ela abre, não? Então tem uma coercividade, tem um ferromagnetismo. De onde vem? Então, da desordem atômica. De acordo com os trabalhos, quando você tem frustrações em ligações de oxigênio, os oxigênios contribuem com o momento magnético da amostra. Você não tem interação, tudo balanceadinho, bonitinho. Você tem uma coisa aí, sabe? E a gente testou, fez um monte de coisa aí, e aí o teste dessa coisa aqui dá totalmente doido. Então, aí o expoente vai para o espaço, não? Você tem expoentes diferentes aí que não tem nada a ver com aquilo que tinha sido falado, mas esse tipo de material... Essa magnetização é muito pequena. É muito pequena. A manipulação dessas amostras, você... Não, a manipulação eu confio, porque, vamos lá, a gente, se você vê o efeito da temperatura, no início eu decia, será que tem alguma impureza ali? Mas se você vai para aquela amostra... É o famoso cara da Unicamp que descobriu magnetização em carbono e ele manipulava com uma pinça magnética. Se você olhar que tem uma... Se você vê que você tem uma amostra que é tratada a 1200 graus e ela é diamagnética, se fosse manipulação, claro. ela não deveria dar. Claro. Então é tudo... Né? Não, como eu estava falando, os expoentes são tudo... Aqui, não sei, né, puro dá alguma coisa, mas os expoentes
um CNO dopado com cobalto, com cromo, dá umas coisas aí que a gente não tem explicação, mas a mensagem que a gente tem é que tem alguma coisa em relação àquela lei de bloco, eles chamam de modificada, né? Ou estendida. Né? O que é que tem? Não sei. A gente, como eu já disse, isso aqui foi um assunto que a gente trabalhou meio que assim. Né? A gente estava fazendo outra coisa, viu isso e disse, deixa eu ver. E toda a brincadeira começou em 2004, 2003, lá quando a gente estava moendo o material. Né? E, bom, eu tenho que agradecer, né? Eu tenho muito que agradecer a você por suportar, não, a minha fala até agora, eu me desculpe. Mas tenho que agradecer muito ao CNPq, ao FACEP, FINEP, CAPES, UFPE, ao Grupo de Magnetismo infinitamente, a Pós-Graduação em Ciências Materiais, que tem contribuído bastante com os estudantes, trabalhando e tal, de Física também, Daniel Cornejo, que não está mais com a gente, Adolfo Franco, com C, não é Froto, não é dono, ainda bem. Não, é C aqui, Adolfo Franco, não? Toda a equipe do laboratório, não? Enfim, todo mundo, não? E esse banquinho aí é o banquinho que tira meu estresse. Então assim, quando eu estou meio estressado, eu vou lá para fora, sento no banquinho, respiro um pouco e volto. Tá bom? Oi? Então, já não é mais assim, não? Já tudo isso mudou, não? Mas essa foto é bem antiga também. Então, desculpem, eu não queria me estender tanto. Obrigado, Eduardo. Perguntas difíceis, Sandra. No começo eu comecei a achar que tinha alguma coisa realmente como se diz, materiais magnéticos e não magnéticos misturados, então você vai comprovar que eles chamam de proporção, essas coisas. Mas depois você mostrou o resultado só com IEG, né? E com Z nenhum. Mas mais do IEG. As coisas parecem ser as mesmas. É impressão minha ou se eu colocasse, pegasse os dados do IEG puro e do IEG com ciclo e tudo, colocassem no mesmo gráfico, elas teriam o mesmo comportamento, elas teriam tipo uma mesma lei, que eu não sei o que é, mas é a mesma lei. Está falando da magnetização, da desaturação e fusão da temperatura. Isso. Parecem as mesmas, mas elas variam um pouquinho, não? Em relação aos valores, você está falando? Essa aqui, sem dúvida, não? Bom, mas aquelas aqui, numa região grande de temperatura, me pareceu muito semelhante. Elas parecem bastante o comportamento global, não? Agora, daqui a pouco muda aqui. Essas com aquelas do IEG são parecidas. Se você olhar aqui, ó, sutilmente, de 34 a 36 é um programa, um pouco mais embaixo, então tem uma modificação do momento magnético já em 0,0. Então, sempre há uma modificação. Tem outros gráficos que mostram isso, como que muda em função da concentração de íons, pata e tal. Mas para não cansar demais, eu... Mais perguntas? Fernando? Tá bom. Então, se não tem mais perguntas, vamos agradecer mais uma vez. Valeu, Eduardo.